parte prática, matemática, é necessário para que possamos fixar o conhecimento. Nós temos hoje a questão, nessa aula, a questão de número 24. Vamos iniciar a questão de número 24, que diz assim: a partir dos pontos médios dos lados de um quadrado de 6 centímetros de lado, desenha-se um outro quadrado inscrito no inicial. Parecido com outras questões já que nós vimos. A partir dos pontos médios dos lados desse segundo quadrado, desenha-se um terceiro quadrado inscrito no segundo. E procedendo assim sucessivamente até obter o 10º quadrado. A área do 10º quadrado, assim obtido, em centímetros quadrados, é igual. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho um quadrado de lado 6. Então eu tenho um quadrado, eu tenho aqui um quadrado de lado 6. Pronto. O lado desse quadrado, ele diz que é 6. Vamos pegar a área desse quadrado, tá certo? Vou chamar de área 1, é 6 ao quadrado. Isso aqui é 36. Vamos pegar ponto médio desse quadrado. Aqui temos os valores. Então vamos lá, pegar ponto médio. Então vamos pegar ponto médio desse quadrado. Ora, nós temos 3, o lado desse quadrado é 3 raiz de 2. É isso? Desse segundo quadrado, 3 raiz de 2. Então, a área do quadrado, do segundo quadrado, é o lado ao quadrado. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, nós temos 9 vezes 2. 3 ao quadrado, 9, raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, 18. Terceiro quadrado. Pronto, ponto médio. Para saber o comportamento de uma progressão, de uma sequência, eu tenho que ter no mínimo 3 elementos. 3 elementos dessa sequência. Para saber o comportamento dessa sequência. Ora, isso aqui é 3 raiz de 2 sobre 2. Não é só a metade, ponto médio. Então, isso aqui é 3 raiz de 2 sobre 2. Esse lado aqui, vamos repetir, não custa nada lembrar a todos. Se eu tenho A, tenho A. Se eu divido ao meio, então eu tenho o que nós chamamos de diagonal. Então, é um triângulo retângulo, isósceles. Então, a diagonal ou a hipotenusa é A raiz de 2. É o lado raiz de 2. Então, implica que esse rapazinho aqui, certo? Então, implica que esse rapazinho aqui de dentro é o lado raiz de 2. Então, é 3 raiz de 2 sobre 2, vezes, 3 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2. Então, na realidade, isso aqui vai dar 3. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, sobre 2 cancela, então dá 3. Então, a área, que no caso, a área 3, vai ser o lado ao quadrado, que é igual a 9. A sequência que nós temos aqui é de áreas 36, 18, 9. Se nós observarmos com muita atenção, isso aqui trata-se de uma progressão geométrica em que o primeiro termo dessa progressão é 36, o segundo termo da progressão é 18, e a razão da progressão, por que é PG? Porque 18 sobre 36 é igual a 9 sobre 18,
que na realidade isso é igual a meio. Então, isso aqui é a razão da nossa progressão geométrica. Para saber se é PG, qualquer termo dividido pelo anterior é igual a uma constante. Se dermos uma lidazinha na questão, ele quer saber, tá certo? Obter o décimo quadrado, a área do décimo quadrado. Então, essa é a sequência das áreas. Sequência das áreas. Ele quer a área do décimo quadrado. Então, para calcular a área do décimo quadrado, então eu quero o A índice 10. A área, ele quer que eu determine a área do décimo quadrado. A área do décimo quadrado é o décimo termo dessa sequência. É o décimo termo dessa sequência. Então, pela PG, trata-se de uma progressão geométrica, uma PG, o A índice N é igual ao A índice 1, que é elevado, sem decoreba, N menos 1. Então, N menos 1. O A índice 10, então vamos agora ao cálculo. O A índice 10 é igual ao A índice 1, que é elevado 10 menos 1, 9. Então, o A índice 10, o A índice 1 é igual a 36, tá certo? O A índice 1 é 36, e a razão é meio. Então, A índice 36 vezes a razão, que é meio, certo? Elevado a 9. Então, nós temos aqui que o A índice 10 vai ser 36 vezes 1. 2 elevado a 9 é 512. 2 elevado a 9 é 512. Então, nós temos bem aqui o A índice 10 vai ser igual a 36 dividido por 512. Vamos fazer uma pequena simplificação. Vamos dividir por 4 e vamos dividir por 4. Se eu dividir por 4, 36, dá 9. Se eu dividir por 4, 512, dá 128. 128. Não é possível mais simplificar, porque esse é divisível por 3 e por 9. Esse deu 11 a soma, ele não é divisível por 3 e não é divisível por 9. Tá certo? Então, essa é a nossa resposta. A décima área, né? A área do décimo quadrado é, na realidade, 9 sobre 128. Então, 9 sobre 128. O item correto é o item E. O item E é o item correto. 128. Ok? Pronto. Temos uma questão aqui que a gente chama de tradicional. Ela já apareceu em várias provas, em várias questões. E muitos de vocês já têm uma ideia do que é que tem que fazer. Então diz assim, deu uma ideia vamos lá, uma ideia maravilhosa. A sequência da figura abaixo, de figuras abaixo, representa os 5 primeiros passos da construção do conjunto de Sierpinski. Os vértices dos triângulos brancos construídos são os pontos médios dos lados do triângulo escuro, da figura anterior. Denomina-se A1, A2, A3, A4, A5, respectivamente, as áreas das regiões escuras
da primeira, segunda, terceira. Então, lembre, áreas escuras, tá certo? Terceira, quarta e quinta figura de sequência, certo? Podemos afirmar que A1, A2, A3, A4, certo? E A5 estão nessa ordem em progressão geométrica de razão. Então, ele já está afirmando que trata de uma progressão geométrica, só que ele quer determinar a razão dessa progressão. Ele quer que você determine a razão dessa progressão. Então, vamos bem simples. O que que nós temos aqui? Nós temos um triângulo. Ó, nós temos um triângulo. Certo? Nós temos aqui um triângulo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o triângulo. Pronto. Está pequenininho. Então, vamos construir. Então, vamos pegar um triângulozinho um pouco maior. Pronto. Nós temos aqui um triângulo. Ele diz, a sequência da figura abaixo representa os 5 primeiros passos da construção de triângulo. Então, esse triângulo, certo? Esse triângulo, ok? Então, nós temos esse triângulozinho aqui. Então, ele é escuro. Certo? Então, nós temos... Então, esse triângulo, ele é... Pronto. Então, tá aqui. Primeiro triângulo escuro. Aí, nós vamos pegar ponto médio desse triângulo. Então, nós temos um outro triângulo. O mesmo, a ideia, certo? É do mesmo triângulo. Então, nós temos o mesmo triângulo para entender. 2 é o suficiente. Lembre, 2 é o suficiente para resolver. Então, o que que nós temos aqui? Nós pegamos ponto médio. Nós pegamos ponto médio. Nós pegamos ponto médio e temos, certo? Isso aqui. Isso aqui vai ficar escuro. Certo? Isso aqui vai ficar escuro. Esse aqui também vai ficar escuro. E esse aqui também vai ficar escuro. Pronto. E essa sequência, ela continua. Pronto. Já disse que é uma PG, então eu não preciso, tá certo, me preocupar tanto. Eu simplesmente, já 2 termos serve para resolver. Então, áreas, certo? Então, estamos falando de áreas, ok? Então, ele diz, podemos afirmar que a área 1 e a área 2 nessa ordem estão em progressão geométrica. Então, a história. Quem é a área 1? Se o lado de um triângulo é A área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área 1 é a área do quadrado, aliás, a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a área do triângulo ao quadrado. Ora, o que que nós temos aqui? Cada ladozinho desse é A sobre 2. A sobre 2, não foi ponto médio? Então, A sobre 2, A sobre 2, então A sobre 2, A sobre 2. Então, de dentro, todos também são A sobre 2. Então, se você observar, a área 2 são 3 triângulos equiláteros. Então, são 3 triângulos equiláteros. Tá certo? Então, 3 vezes. Ora, né, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o lado é A sobre 2. Ao lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muitas vezes, os nossos alunos
fração sem necessidade. Lembre, ó, só um lembretezinho aqui para a gente recordar. Um triângulo, qualquer que seja, um pouquinho de geometria. Se esse lado é A, esse aqui é A, então nós temos aqui o que nós chamamos de altura. Então nós temos aqui a altura de um triângulo equilátero. Então esse lado é A sobre 2, esse aqui é A sobre 2. Então a área desse triângulo é base vezes a altura sobre 2. Só que a altura, se nós aplicarmos Pitágoras, nós vamos ter essa relação. Se nós aplicarmos Pitágoras aqui, ó, nessa parte aqui, nesse triângulo, então nós vamos ter a altura ao quadrado mais A sobre A ao quadrado igual a A ao quadrado. Então a altura ao quadrado, nós temos A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Se nós tirarmos o mínimo, então vamos ter 3A ao quadrado sobre 4. Então a altura, se eu extrair a raiz de 3 ao quadrado sobre 4, nós vamos ter A raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, a área, né, a base vezes a altura sobre 2, então eu posso botar base sobre 2 vezes, né, a base vezes a altura. Não altera nada. Isso aqui, dá para o aluno substituir e gerar mais frações. Então isso aqui ficou fácil. Base sobre 2, a base é A, sobre 2 vezes a altura, que é A raiz de 3 sobre 2. Então está aqui a altura, ó. A raiz de 3 sobre 2. Aí fica mais fácil. Então a área do triângulo, ó, fica mais fácil multiplicar. Então vai dar A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu quiser simplificar, diminuir para um negócio de fração, eu posso dizer que é A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Não altera nada, continua a mesma formulazinha. Isso aqui, gente, é para evitar fração sobre fração. Então, eu tenho, ó, 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Então, isso aqui vai ficar, é área 2. Então, eu tenho 3A ao quadrado, raiz de 3, aqui dá 4 e aqui dá 4. Então, a área 2, na realidade, é 3 ao quadrado, raiz de 3, sobre, na realidade, 16. 3 ao quadrado, tá certo? Raiz de 3 sobre 16. Então, a razão da progressão que eu quero determinar, a razão da progressão que eu quero calcular, vai ser, a razão vai ser A2 dividido por A1. Muitas vezes eu aconselho o aluno essa divisão fazer dessa maneira, que é fração sobre fração. A2 dividido por A1. Então a razão vai ser, quem é A2? É 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 16. Dividido por A1, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Desse jeito, você tem uma visão melhor da operação divisão. Repete a primeira, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 16, vezes o inverso. Poderia ter feito isso direto. Então, 4 sobre A ao quadrado, raiz de 3. Então, vamos às simplificações. Né? Vamos às simplificações. A ao quadrado, eu elimino com A ao quadrado. Raiz de 3, elimina com raiz de 3. Por 4 dá 1, por 4 dá 4. Então, conclusão, a minha razão, em cima sobrou 3, embaixo sobrou 4. Então, a razão dessa progressão é 3/4.
Então, resposta da questão 3/4. Então, o item correto é A de alegria. Era isso que ele queria na questão, saber quem era a razão da progressão. Temos mais uma questão aqui de PG, questão de número 26. Veja a simplicidade dela. Essa questão diz o seguinte: um bloco retangular, isto é, um paralelepípedo, reto, retângulo, vamos já explicar o que é isso. Reto, retângulo, de volume, esse é o volume do paralelepípedo. As medidas das arestas concorrentes em um mesmo vértice estão em progressão geométrica. Então, aqui nós temos uma PG envolvendo geometria espacial, que no caso é volume. Se a medida da aresta maior é 2, a medida da aresta menor é. Então, só para lembrar um pouquinho. Essa figura chamada de paralelepípedo é como a gente diz, como se fosse uma caixa de sapato. Só para ter uma ideia. Então, esse rapazinho é como se fosse isso aqui. Então, uma ideia, certo? Então, eu tenho aqui. Então, nós temos. Pronto. Então, temos aqui. Então, nós temos como se fosse uma caixa de sapato. Ok? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de paralelepípedo. As dimensões dele, na questão, é A, B e C. O volume dele é o produto das dimensões A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Pronto. Um detalhe. Ele disse que o menor lado, se a medida da aresta maior é 2. Então, a aresta maior é 2. Então, a nossa PG é 2, deixo B e deixo C. Pronto. Lembrando, já que nós estamos falando PG, lembrando da média. 3 termos em PG, lembre sempre da média. Se você tiver A, B e C, o B ao quadrado, PG, é igual a A vezes C. B ao quadrado é A vezes C. Então, pronto. Então, todas as informações nós temos aqui. B ao quadrado igual a C. O volume, eu disse a vocês que era A, B, C. Então, vou me livrar. A, B, C. Na questão, ele nos informa, certo, que o volume é igual a 27 oitavos. 27 oitavos. E que a minha PG era 2, B e C. Então, se nós temos que o volume, que é A, B e C, que é igual a 27 oitavos, e também que B ao quadrado é igual a A vezes C, nós podemos, nessas relações aqui, certo? Nós podemos, nessas relações, fazer uma pequena substituição. Então, vamos lá. Que substituição nós vamos fazer? Ora, lá em cima, você não tem ABC, certo? Você não tem ABC? No caso, aqui, o nosso A é 2. Então, vamos ver aqui. Eu tenho, vamos substituir, eu tenho 2 vezes B vezes C
igual a 27 oitavos. Tá certo? 2 vezes B vezes C, 27 oitavos. Eu tenho que B ao quadrado é igual a, o A, né? 2, então 2C. 2C. Então, vamos à substituição. Que substituição é essa? Ó, B vezes 2C, ó, B vezes 2C, só mudei a posição, isso aqui é igual a 27 oitavos. No lugar de 2C, eu coloco, ó, 2C, eu coloco B ao quadrado. Então, fica B, isso aqui vai ser substituído por B ao quadrado, isso aqui é igual a 27 oitavos. B vezes B ao quadrado é B ao cubo, é igual a 27 oitavos. Então, B é a raiz cúbica de 27 oitavos. Tira separadamente a raiz cúbica de 27 e tira a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica de 8 é 2. Então, eu já tenho o valor do A e do B. Eu preciso do valor de C. Então, nós sabemos, certo? Eu preciso do valor de C. Eu sei que B ao quadrado, substituindo, nós sabemos que B ao quadrado é igual a 2C. Então, vamos substituir. Então, eu tenho 3 meios ao quadrado é igual a 2C. Então, nós temos 9 quartos é igual a 2C. 8C é igual a 9. Multipliquei em cruz. Então, conclusão, o C, que é o menor termo, é igual a 9 oitavos. Então, o nosso C, na realidade, é 9 oitavos. A PG, ó, a nossa PG, os termos são esses da PG, só para reforçar. 2, o B, ó, o B, que é igual a 3 meios, e o outro, 9 oitavos. Pronto. Então, são esses 3 termos da PG. A medida da aresta menor. No caso aqui, a aresta menor é 9 oitavos. Então, 9 oitavos está no item C. Então, nós temos aqui uma questão de geometria espacial envolvendo progressão geométrica. Nós precisamos sempre. Muitas vezes nós temos um assunto e aparece um outro. O conhecimento tem que ser vasto. Eu vou passar. E você?